Comprei a fazenda da Boa Esperança, nas montanhas perto de Cerro, por apenas R$ 45.000. Era um negócio irrecusável. O antigo dono, um homem de voz suave e pressa, só fez uma condição: eu nunca poderia mexer no pasto dos fundos, aquele perto do riacho seco. Ele disse que era por questões de documentação. Eu aceitei. Só comecei a entender o verdadeiro motivo na primeira noite, quando percebi que o silêncio absoluto daquele lugar era, na verdade, um tipo de escuta. Tudo começou não com um barulho, mas com a falta dele. Na cidade, você esquece como é um silêncio de verdade. Na fazenda, nas primeiras horas, foi a paz que eu sempre imaginei. Mas no segundo dia, ainda ao entardecer, notei que não havia insetos. Nenhum grilo, nenhum som de cigarra na mata fechada que cercava a casa. Era um vácuo de som, tão pesado que parecia vibrar dentro dos meus ouvidos. Meu cachorro, um vira-lata esperto chamado Torá, se recusava a descer do carro. Ele encarava a casa grande de janelas vazias e rosnava baixo, para si mesmo. A decisão de comprar a fazenda veio de um cansaço profundo, da cidade, do trabalho, do barulho constante. Quando vi o anúncio online, fazenda histórica 50 hectares, preço abaixo do mercado. Necessita reformas. Senti como um chamado. O corretor, o Sr. Tadeu, combinou de me encontrar no posto de gasolina da entrada da estrada de terra. Ele era um homem alto, magro, com as mãos sempre um pouco úmidas e um hábito curioso. Ele nunca olhava diretamente para os fundos da propriedade. Mostrava o celeiro, a casa grande, os estábulos vazios com um sorriso profissional, mas sua cabeça virava levemente para o lado quando a conversa, ou nosso olhar, se voltava para o pasto que levava ao riacho. Essa área aqui, ele disse, apontando com o queixo enquanto acendia um cigarro, o dono anterior pediu expressamente que fique reservada. Questão de documentação da família, herança, essas coisas burocráticas. Vai levar um tempo para resolver. Não dá para mexer, nem cercar diferente. É melhor nem pisar muito lá. Ele soltou a fumaça e mudou de assunto, falando da qualidade do solo para café. Paguei os R$ 45.000 em dinheiro, herdado de um tio que morrera nos Estados Unidos. A papelagem foi rápida, estranhamente rápida. O Sr. Tadeu parecia aliviado ao passar as chaves, um maço grande e enferrujado. A casa é sólida, ele disse, já dentro do carro, com a porta aberta. Só toma cuidado com o telhado. Pode ter algum animal morto lá dentro. Às vezes faz um barulho. Ele deu partida e foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha que levou minutos para baixar. A primeira noite foi de acampamento dentro da casa, no chão da sala de estar, com meu colchão inflável. Torá, normalmente destemido, ficou encolhido a meu lado, o corpo tenso, ouvindo coisas que eu não conseguia ouvir. O silêncio era a primeira coisa. O segundo fenômeno foi a luz. Ou melhor, o comportamento das sombras. Eu deixei um lampião a gás aceso, mais por psicologia do que por necessidade. As sombras que ele projetava nas paredes de reboco rachado não paravam quietas. Não é que elas se mexiam de forma fantasmagórica, era mais sutil. Era como se a fonte de luz, parada e estável no centro do cômodo, não fosse a única fonte. Como se houvesse outra, muito fraca, se movendo do lado de fora das janelas, alterando a geometria da escuridão dentro de casa de um jeito que cansava os olhos. Acabei apagando o lampião. A escuridão total foi um alívio, mas trouxe outra camada de percepção, o cheiro. Durante o dia, a fazenda cheirava a mato seco, terra e madeira velha. À noite, um cheiro frio e úmido subia do assoalho, um odor de porão, de raiz molhada e ferro. Um cheiro metálico e doce, como moedas velhas na mão. Torá farejava o ar e espirrava, inquieto. Dormi pouco. Ao amanhecer, com o sol furando as frestas das janelas, o mundo parecia normal outra vez. Os pássaros cantavam, o calor voltava, e o cheiro havia sumido. Atribuí tudo ao cansaço da viagem, ao choque da mudança, à imaginação hiperativa de quem lê muitas histórias de terror. Decidi começar os trabalhos pelo telhado, afinal, um animal morto poderia realmente causar barulhos e mau cheiro. O acesso era por uma escada de madeira podre no canto da varanda dos fundos. Subi com cuidado, minha ferramenta sendo apenas uma lanterna e uma pá, caso encontrasse o tal cadáver. As telhas de barro estavam musgosas e desalinhadas. Ao puxar a primeira, já perto do comeira, um jato de ar gelado saiu de dentro do forro. Não era a brisa do dia quente. Era um ar frio e estanque, que não circulava. Apontei a lanterna. Não havia animal morto. O que havia era um acúmulo de objetos,
deliberadamente arrumados. Várias garrafas de cachaça vazias, da mesma marca, alinhadas. Um pequeno monte de caroços de manga, já secos e escuros. E, no centro, rodeados por uma poeira fina que parecia ter sido peneirada para formar um círculo, estavam 3 bonecos de pano. Eles não eram antigos. O pano era novo, algodão cru, mas sujo da poeira do sótão. Não tinham feições desenhadas, apenas contornos toscos de corpo humano, com braços e pernas. E cada um deles tinha um fio de cabelo escuro, grosso e comprido, costurado no topo da cabeça. Cabelo humano. Meu coração batia forte no peito, num ritmo de medo agudo e confuso. Aquilo não era um ninho de animal. Era um altar. Alguém vinha subindo ali, entrando no forro da casa que eu havia comprado, e deixando essas oferendas. Ainda segurando a telha, congelado no lugar, foi quando ouvi. Não um barulho vindo de cima, mas de baixo. Do lado de fora. Um som claro, úmido e metálico, vindo da direção do riacho seco. O som de uma pá, cavando a terra. A pá. O som era inconfundível, mesmo para um homem de cidade. A lâmina cortando a terra úmida, o peso da carga sendo virada, o baque surdo do solo sendo depositado em outro lugar. Parado no telhado, com a lanterna ainda apontada para o interior bizarro do forro, eu senti um frio que não vinha do ar gelado. Vinha de dentro. A lógica gritava. Era um caçador, um vizinho, alguém procurando minhocas. Qualquer coisa. Mas a lógica não habitava aquele vale silencioso. Desci da escada com uma velocidade perigosa, quase quebrando um degrau podre. Torá estava na varanda, paralisado, o rabo entre as pernas, os ouvidos empinados para o lado do pasto dos fundos, justamente a área proibida. Ele não latiu. Apenas emitia um rosnado contínuo e baixo, quase um zumbido de angústia. Peguei um pedaço de cabo de vassoura que estava encostado na parede, uma arma patética. A caminhada da casa até a cerca que demarcava o pasto do riacho levou uns 5 minutos, mas cada segundo era alongado pelo pulso acelerado e pela respiração curta. O som da pá tinha parado. O silêncio voltou, mais opressivo do que antes, porque agora era intencional. Alguém ou alguma coisa tinha me ouvido chegar. Cheguei à cerca de arame farpado, velha e frouxa. O pasto era um mar de capim alto e amarelado, que ondulava levemente com uma brisa que eu não sentia onde estava. Lá no fundo, uns 200 metros adiante, via-se a linha de árvores magras e retorcidas que marcavam o leito do riacho. Nada se mexia. Não havia ninguém. Foi então que vi o caminho. Não era uma trilha clara, mas uma série de pequenas depressões na relva, um caminho de uso, que serpenteava do lado de fora da cerca, vindo da direção da estrada, e sumia no capim alto na direção do riacho. Alguém andava por ali com frequência. Muita frequência. As marcas no solo úmido à beira do arame eram recentíssimas, feitas naquela manhã ou na noite anterior. A tentação de pular a cerca e seguir o rastro foi intensa, mas o rosnado de Torá, que havia me seguido e agora se esfregava em minhas pernas, pedindo para ir embora, me contive. Além disso, o aviso do Sr. Tadeu ecoou na minha cabeça, é melhor nem pisar muito lá. Naquele momento, aquele não me pareceu mais um conselho burocrático, mas um aviso de sobrevivência. Voltei para casa, sentindo-me observado a cada passo. A sensação era física, como se houvessem pontos de pressão fria entre os meus ombros. Ao entrar, decidi trancar a porta da frente, coisa que não havia feito antes. A fechadura era antiga, uma chaleira grande e pesada, e o ato de girar a chave pareceu um acontecimento solene, o reconhecimento de que o perigo era real. O resto do dia foi perdido em uma névoa de paranoia improdutiva. Tentava martelar uma prateleira, mas me pegava ouvindo. Tentava limpar um cômodo, mas ficava encarando a janela, esperando ver um vulto no capim. A descoberta no forro e o som da pá criaram um novo padrão para a fazenda. Ela não estava abandonada. Estava ocupada. E eu era o intruso. Ao cair da tarde, a ausência de insetos se fez notar de novo. O crepúsculo em Minas é normalmente um concerto de grilos e sapos. Ali, era o desligar de um botão. O silêncio descia como um pano pesado. Decidi fazer um experimento. Peguei uma garrafa de água vazia e a coloquei no parapeito da janela da cozinha, que dava para os fundos. Se alguém se aproximasse, talvez a derrubasse. Era um alarme tolo, mas me dava uma ilusão de controle. A noite chegou, e com ela, uma decisão estúpida e inevitável. Eu precisava voltar ao forro. Precisava tirar aqueles bonecos dali. Eles eram a prova física de que algo estava errado, e sua presença acima da minha cabeça, enquanto eu tentava dormir, era insuportável.
Com uma mochila, uma lanterna mais potente e um saco de lixo, subi a escada novamente, já no breu total da noite. Desta vez, examinei com mais atenção. Os bonecos eram 3, como já sabia. Mas olhando de perto, vi que eram ligeiramente diferentes em tamanho, um maior, um médio e um pequeno. Uma família. O fio de cabelo em cada um era da mesma textura, mas de comprimentos diferentes. O do menor era mais curto. Uma frieza percorreu minha espinha. Eram relíquias pessoais. Além deles, havia pequenos ossos de pássaro ou roedor, dispostos em forma geométrica simples ao redor do círculo de poeira. E, escondido atrás de uma viga, encontrei um objeto que não parecia pertencer àquele ritual. Um relógio de pulso barato, desses de plástico, com a pulseira quebrada. O visor estava parado. Os ponteiros marcavam 3h17. O número não me disse nada na hora, mas o objeto me perturbou profundamente. Era moderno, mundano. Alguém que fazia aquelas oferendas primitivas também perdia um relógio de pulso. A contradição era aterrorizante. Coloquei tudo cuidadosamente no saco de lixo, os bonecos, os ossos, as garrafas, o relógio. Desci, sentindo o peso da mochila como se carregasse restos mortais. Já dentro de casa, trancado, não sabia o que fazer com o saco. Jogar fora parecia perigoso, como desrespeitar uma sepultura. Deixar dentro de casa era insustentável. Acabei levando para o estábulo vazio e o escondendo em um antigo coxo de madeira, cobrindo com palha seca. Só até decidir o que fazer, pensei, mentindo para mim mesmo. A noite que se seguiu foi a pior até então. Deitado no colchão, ouvindo a respiração ofegante de Torá, eu tinha certeza absoluta de que havia cometido um erro grave. Ao remover os objetos, eu não havia limpado o lugar, eu havia aceitado a oferta. Ou pior, declarado guerra. Foi por volta das 2 da manhã que o primeiro som veio. Não era uma pá. Era um arranhado. Lento, deliberado, vindo da parede oeste da casa, a que ficava de frente para o pasto proibido. Era o som de algo sendo arrastado contra a madeira velha. Escrete, escrete, escrete. Uma pausa longa. Depois, de novo. Torá se enterrou debaixo do meu cobertor, tremendo. Eu não me mexi. Prendi a respiração. O arranhado continuou por talvez 10 minutos, mas o tempo havia perdido o significado. Então, parou. O alívio durou menos de 1 minuto. O próximo som veio da porta da frente. Não era uma batida. Era um toque. Leve, quase educado. Toque, toque, toque. 3 vezes. Fiquei paralisado. O som dos 3 golpes na porta ecoou na sala vazia como um trovão. Toque, toque, toque. Uma cadência perfeita, humana. Meu cérebro, enlouquecido pelo medo, tentou se agarrar a explicações. Um galho, um animal noturno, o vento. Mas não havia vento. E galhos não batem 3 vezes, com intervalo igual, na parte inferior de uma porta de madeira pesada. Torá, debaixo do cobertor, ficou absolutamente silencioso, num estado de medo tão profundo que até os tremores cessaram. Era como se ele se tornasse parte do colchão, inanimado. Os minutos se arrastaram. Nada mais aconteceu. A pressão nos meus ouvidos era tão grande que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nas têmporas. Aos poucos, um pensamento insano começou a tomar forma. Eu precisava ver. A incerteza, a ideia de que algo estava ali do outro lado daquela madeira, era pior do que qualquer imagem que minha mente pudesse inventar. Engatinhei até a janela ao lado da porta, mantendo-me abaixo do parapeito. A janela tinha pesadas venezianas de madeira podre, com pequenas frestas. Com a respiração contida, inclinei a cabeça e aproximei um olho da abertura mais larga que consegui encontrar. A varanda estava vazia. A luz fraca de uma lua minguante banhava o terreno de um branco sujo. Não havia ninguém na porta, nem pegadas no pó da varanda que eu pudesse discernir. O alívio foi uma onda tóxica, misturada com a vergonha de ter me assustado com o vento ou com minha própria imaginação. Foi então que meu olhar, percorrendo o caminho de terra batida que levava aos fundos, captou um movimento na margem da minha visão, lá onde o pasto começava. Uma figura. Não uma silhueta definida, mas uma mancha de escuridão mais densa que o fundo, de pé, imóvel, voltada para a casa. Não dava para ver detalhes, apenas uma forma vertical, humana em sua postura, mas com uma estranheza nas proporções que gelou o sangue nas minhas veias. Os ombros pareciam muito caídos, a cabeça, levemente inclinada para um lado. Ela não se mexia. Apenas observava. Eu a observei de volta,
preso naquele impasse mudo através de uma fresta de veneziana. Talvez durasse segundos, talvez minutos. O tempo havia se dissolvido. A única coisa que existia era aquele vulto parado e a minha pulsação selvagem. Então, sem qualquer movimento perceptível de andar, a figura simplesmente não estava mais lá. Não sumiu num piscar de olhos, foi mais como se minha percepção tivesse deslizado para o ponto ao lado e constatado que ele estava vazio. O capim alto continuava imóvel. Nenhum som de passo se afastando. Passei o resto da noite encostado na parede, longe das janelas, com torá rígido no meu colho. O dia amanheceu cinza e frio, uma neblina baixa cobrindo o pasto. A primeira coisa que fiz, armado com o pedaço de cabo de vassoura, foi inspecionar a porta por fora. Não havia marcas, pegadas, nada. Caminhei até o ponto onde tinha visto a figura. A grama estava alta e intacta. Nenhum sinal de que alguém houvesse estado ali parado por muito tempo. Mas havia algo. Um objeto pequeno e claro, quase escondido na base do poste da cerca. Era uma das minhas meias. Uma meia de algodão branco, comum, que eu tinha certeza de ter deixado dentro da casa, na minha mochila. Ela estava limpa, seca, e dobrada com um cuidado meticuloso, formando um quadrado perfeito. Dentro da dobra, pesado e frio, estava uma pedra lisa do riacho. Aquilo não era um aviso. Era uma mensagem. Estive dentro da sua casa. E posso entrar de novo. O cansaço e o medo deram lugar a uma raiva fria e desesperada. Eu não podia mais ficar ali, passivo, esperando a próxima noite, a próxima manifestação. Precisava de respostas. A única pista que tinha era o Sr. Tadeu, o corretor. Ele sabia de algo. Conduzi Torá para dentro do carro. Ele pulou no banco do passageiro com um alívio visível, e rumei para a cidade mais próxima, um distrito chamado São Miguel do Rio, a uns 20 quilômetros de estrada de terra. São Miguel era pouco mais que uma igreja, um bar e um posto de gasolina mercearia. O bar, Boteco do Nenê, era o centro das informações. Entrei, pedi um café, e perguntei casualmente ao homem por trás do balcão, um senhor de bigode grisalho e olhos cansados, se ele conhecia o Sr. Tadeu. O homem, que se apresentou como seu Geraldo, franziu a testa. Tadeu? O que vende as terras velhas? Conheço. Por quê? Comprei a fazenda da Boa Esperança com ele, falei, tentando soar natural. Tava precisando falar sobre uma questão de documentação. Sabe onde posso encontrá-lo? Seu Geraldo me olhou por um tempo longo demais, enquanto enxugava um copo com um pano que não estava limpo. A movimentação no bar, 2 homens velhos jogando dominó num canto, parou por um instante. Tadeu não vem mais por aqui, disse seu Geraldo, baixando a voz. Desde o ocorrido. Ocorrido? Ele suspirou, colocando o copo de lado. Foi ele que intermediou a venda da Boa Esperança pro último dono, também. Um homem de fora, igual você. Um professor que veio de Belo Horizonte, quis sossego. Seu Geraldo fez uma pausa, seus olhos vasculharam meu rosto. O homem ficou pouco tempo. Uns 3 meses. Um dia apareceu aqui no bar, parecendo acabado, os olhos fundos. Falava que a casa era barulhenta de noite. Que tinha gente andando no pasto. A gente riu, disse que era onça, era javali. Ele parou de vir. Um frio começou a se formar na minha boca do estômago. E depois? Depois, sumiu. O carro dele ainda estava na fazenda. As coisas todas dentro de casa. O Tadeu foi ver, acionou a polícia de Cerro. Acharam o relógio dele perto do Riacho Seco. Só o relógio. Nunca acharam o corpo. A polícia falou em desistência, abandono de lar, essas coisas. Mas o Tadeu, ele ficou diferente depois disso. Andava nervoso. Falou que ia cuidar para a propriedade não ficar abandonada, que dava azar. E sumiu daqui. Ouvi dizer que tá morando em Diamantina agora. As palavras do homem caíram sobre mim como pedras. O professor. O desaparecimento. O relógio. O relógio. A imagem do relógio de plástico parado em 3h17, encontrado no forro da minha casa, queimou na minha mente. Não era do professor. Era do último inquilino? Ou de alguém antes dele? E o pasto do riacho? Perguntei, minha voz um fio. Por que ninguém pode mexer lá? Seu Geraldo encostou as 2 mãos no balcão, seu rosto ficou sério e fechado. Olha, moço. A Boa Esperança, o nome é uma piada de mau gosto. Na guerra do lado de lá, muito tempo atrás, aquilo ali foi trincheira. Muita gente morreu e foi enterrada às pressas. Depois, nos anos 50,
uma família ocupou. O patriarca era estranho. Diziam que praticavam os ritos, mistura de catolicismo com coisa mais antiga, indígena, coisa do mato. A família inteira desapareceu também. Some daí de vez em quando. A terra tá quieta, mas ela tem memória. E às vezes, quem mexe na memória, a memória vem atrás. Ele se virou para pegar uma garrafa, encerrando a conversa de forma clara. Meu conselho? Se você tá ouvindo barulho, se vendo coisa, arruma suas tralhas e vai embora. Alguns lugares não foram feitos para ser habitados de novo. Só para serem lembrados. Saí do bar com as pernas bambas. O relato do seu Geraldo não era sobre fantasmas. Era pior. Era sobre um padrão. Desaparecimentos. Um corretor fugindo. Um ritual que talvez não fosse para afastar algo, mas para acalmar. E eu, como um idiota, havia removido a oferenda. A volta para a fazenda foi a viagem mais longa da minha vida. As palavras do seu Geraldo ecoavam na minha cabeça, misturando-se às imagens dos bonecos de pano, do relógio parado, da figura imóvel no pasto. Não era mais uma questão de assombração, era uma questão de história. De sangue e terra. E eu havia perturbado um equilíbrio frágil e perverso. Torá, no banco do passageiro, encarava a estrada de terra pela janela, seu corpo ainda tenso. Ele sabia que estávamos voltando para o lugar que tanto temia. A névoa da manhã havia se dissipado, deixando um céu de chumbo pesado e baixo, que prometia uma tempestade à tarde. O tempo parecia se compactar, apertar a fazenda num aperto de cerco. Ao chegar, a primeira coisa que fiz foi verificar o estábulo. O saco de lixo com os objetos do forro ainda estava escondido no coxo, intocado. A segunda foi conferir todas as portas e janelas. Estavam como eu havia deixado. A casa, sob a luz cinzenta do dia, parecia apenas o que era, velha, abandonada e triste. Mas o silêncio agora tinha uma qualidade diferente. Era um silêncio expectante. Como um momento de calma antes do juiz proferir a sentença. Eu não podia fugir. Não ainda. A raiva derrotada que sentirá ao encontrar a meia dobrada havia se transformado em uma determinação obstinada e perigosa. Se a memória daquele lugar queria algo, eu precisava entender o que. E, de alguma forma, devolver. A ideia de deixar para trás $45.000 e toda a minha bagagem de cidade, física e emocional, era um fracasso que, naquele momento, me parecia pior do que o medo. Peguei uma pá de verdade, uma enxada e uma lanterna. Vesti um casaco pesado. Após hesitar por um longo minuto, deixei Torá trancado dentro de casa. Não queria ele perto do que eu ia fazer. Caminhei direto para o pasto dos fundos, ignorando a trilha discreta e seguindo em linha reta, capim alto batendo contra minhas pernas. O cheiro de terra molhada e ferro doce se intensificava a cada passo. O riacho seco era mais um barranco profundo do que um leito de rio. As margens eram íngremes, cheias de raízes expostas como veias de um gigante adormecido. A terra era de uma cor avermelhada escura, quase marrom. Desci com cuidado, escorregando um pouco na argila úmida. Foi então que, no fundo do barranco, vi. Não uma cova recente, mas uma área de aproximadamente 3 metros quadrados onde a terra parecia mais fofa, mais revolvida do que o resto. A vegetação rasteira que crescia ali era mais nova, mais verde. Algo grande havia sido enterrado ali, não muito tempo atrás. Anos, talvez, não décadas. E em várias partes desse retângulo de terra macia, havia pequenos montes de pedras lisas do rio, arranjadas em pilhas cuidadosas. Exatamente como a pedra que veio embrulhada na minha meia. Meu estômago embrulhou. As histórias do seu Geraldo sobre trincheiras e famílias desaparecidas ganharam um peso físico, terrível, ali na minha frente. Aquela era uma sepultura. Não uma oficial. Uma dessas que ninguém registra. O som da pá, naquela primeira noite, fazia sentido agora. Alguém, o Sr. Tadeu? Um membro daquela família estranha? Vinha aqui não para cavar, mas para cuidar. Para fazer manutenção do túmulo. Os rituais no forro, os bonecos com cabelo, eram uma extensão disso. Uma tentativa de apaziguar, de ocupar ou de reproduzir algo que estava ali enterrado. A tempestade começou a cair, primeiro com pingos grossos e pesados, depois uma cortina de água torrencial. Em minutos, o barranco começou a se transformar num rio de lama. A água escura corria ao meu redor, lambendo as bordas da área de terra fofa. E foi então, com a chuva lavando a superfície, que algo brilhou, semi-enterrado na margem oposta da cova. Subi o barranco escorregadio com o coração na mão. Era um pedaço de plástico colorido. Ao puxar,
Veio um pequeno carrinho de brinquedo, antigo, de metal enferrujado e plástico amarelo desbotado. Era uma coisa de criança. De uma criança dos anos 80 ou 90. Não era do professor, nem da família dos anos 50. Era mais recente. Uma onda de náusea e compreensão tão violenta me atingiu que quase caí na lama. Os 3 bonecos no forro. Um grande, um médio, um pequeno. Uma família. Não a família original. Uma família. A que desapareceu depois do professor? Ou, uma ainda anterior? Quantos haviam sumido naquela terra silenciosa? A chuva se transformou em um dilúvio, e o barranco começou a encher de verdade. Voltei correndo para casa, encharcado, coberto de lama, com o carrinho de brinquedo apertado na minha mão como uma prova maldita. Dentro de casa, Torá se esfregou em mim, farejando a lama com preocupação. Tentei ligar a luz, mas a energia, sempre instável, tinha ido embora. A noite chegou prematuramente, engolindo a fazenda num breu úmido e absoluto. Acendi as velas que tinha. As sombras dançavam nas paredes, mas agora eu não temia suas fontes ocultas. Meu medo tinha um endereço agora, aquele barranco nos fundos. Sentado no chão da sala, encarando a chama trêmula de uma vela, tomei a decisão. Eu não podia apaziguar aquilo. Não sabia como. A única coisa que me restava era a confrontação. Não física, mas presencial. Se algo queria me assustar para que eu fosse embora, ou pior, me acrescentar à coleção do barranco, ele teria que fazer isso olho no olho. Peguei uma cadeira, coloquei-a no centro da sala, de frente para a janela que dava para o pasto. Sentei. E esperei. A vela queimei até o fim. Acendi outra. A tempestade lá fora diminuiu para uma chuva constante, um tamborilar hipnótico no telhado. Foi no limiar entre a meia-noite e a madrugada, quando a segunda vela estava pela metade, que a sensação voltou. Aquele frio que vinha do assoalho, aquele cheiro de ferro doce e raiz podre. Torá, que dormia a meu lado, levantou a cabeça devagar. Não rosnou. Apenas olhou fixamente para a porta da frente, suas orelhas eriçadas. Eu também olhei. Do lado de fora, através do vidro embaçado da janela ao lado da porta, uma forma escura se materializou. Não no pasto distante. Aqui, na varanda. Parada, olhando para dentro. Meu corpo pediu para correr, para me esconder, para cobrir a cabeça. Mas eu não me mexi. Continuei sentado, respirando fundo, encarando a mancha de escuridão. Era a mesma figura de ombros caídos, a mesma inclinação estranha da cabeça. Então, lentamente, ela levantou um braço. E apontou. Não para mim. Não para a porta. Ela apontou para o canto da sala, para a parede oeste, onde ficava o quarto que eu usava. E então, pela primeira vez, ouvi uma voz. Não era um som com palavras. Era um sussurro rouco, arrastado, que parecia vir de dentro das paredes, da própria umidade do ar. Era a voz de muitas idades, de muitas terras, e carregava um único significado, impresso no meu entendimento como uma gravura a fogo. Meu. A vela se apagou. Não por um vento. Ela simplesmente se apagou, como se o oxigênio tivesse sido sugado do cômodo. Na escuridão total, ouvi um único som vindo do quarto, o ruído seco e agudo da tampa do meu baú de ferramentas sendo levantada, e depois fechada com cuidado. E então, apenas o tamborilar da chuva. Eu não mexi até o amanhecer. Quando a primeira luz cinzenta raiou, encontrei força para me levantar. Minhas pernas doíam, minha cabeça estava um turbilhão. Fui até o quarto. O baú de ferramentas, que eu sempre deixava trancado, estava fechado, mas não trancado. Ao abri-lo, vi que tudo estava em ordem, exceto por um item. A pá que eu havia usado no jardim, e que depois levei ao barranco, estava lá dentro. Limpa. Limpíssima. Lavada de toda a terra vermelha. Brilhante. E em cima dela, arrumado com uma precisão obsessiva, estava o conjunto completo dos bonecos de pano que eu havia removido do forro. Eles tinham sido devolvidos. Naquele momento, eu entendi. O confronto não era para me expulsar. Era para me mostrar as regras. A casa, a terra, a memória, não era minha. Eu era o inquilino. E os inquilinos precisam respeitar o que já mora lá. Remover os objetos foi um ato de desrespeito. A visita noturna foi um lembrete. Um aviso final. Olhei pela janela, para o pasto banhado pela luz fraca da manhã. O capim ondulava suavemente. O silêncio era total, mas agora não era mais opressivo. Era um silêncio de trégua. Peguei meu saco de dormir, minha mochila com documentos, e chamei Torá. Coloquei-o no carro.
Não peguei mais nada. Deixei a chave velha na mesa da cozinha. Deixei os bonecos no baú. Deixei a fazenda para trás. Nunca mais voltei. Às vezes, de noite, em meu apartamento na cidade, quando ouço um barulho estranho ou vejo uma sombra fora de lugar, penso naquela figura de ombros caídos. E não sinto mais medo. Sinto um respeito profundo e gelado. Porque algumas histórias não são feitas para serem vividas até o fim. Alguns lugares simplesmente não nos querem. E a parte mais assustadora é quando você finalmente entende o recado.